Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Um bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Jesus disse, essa é a nossa série, e hoje nós abriremos nossa Bíblia em João 4, 24. João 4, 24. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, gratos pela Tua presença e para o louvor e glória do Teu santo nome. Clamamos a Deus que o Senhor venha abrir o nosso coração, preparar a nossa mente, retirar, ó Deus, tudo aquilo que venha nos desviar da Tua palavra, da Tua voz, para que possamos aprender, ó Deus, o que o Senhor tem para nós, para que possamos colocar em prática na nossa vida, a nossa adoração somente ao Senhor. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse, hoje nós estamos no quarto tema da nossa série das 11 horas, com palavras que Jesus direcionou a pessoas que o seguiam. Por que não dizer palavras que o Senhor diz a nós nessa manhã? E Jesus olhou para uma mulher que estava em um poço buscando água e disse para ela, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O capítulo 4 de João, ele narra a história de uma mulher. Uma mulher que, por algum motivo, ela não foi no horário habitual das mulheres buscar água. Porque o poço era fora da cidade, e para quem lembra desse tempo em que era necessário ir ao poço buscar a água do dia, quase nenhum de nós lembra disso, né? Porque todos nós somos muito jovens. E sempre moramos num lugar que tem água encanada, né, gente? Mas quando a gente pergunta para nossos pais, avós... Gente, eu já carreguei água, tá? Eu carreguei água aqui no ombro. Mas quando pergunta, sabe que a dificuldade que era você ter que fazer isso. E normalmente você vai bem cedo. Por que você vai bem cedo? Por causa do sol. Não basta o peso da água, mas ainda ter que enfrentar um sol causticante não é nada fácil. Essa mulher não foi nesse horário comum. Aí nós temos muitas teorias a respeito do porquê que ela vai. Uma das teorias mais injustas é que é porque ela era prostituta. Então ela não era bem-vinda junto com as outras mulheres. O texto não fala isso. Eu vou colocar algumas hipóteses que podem ser diferentes. Ela acordou tarde. Quem aqui já acordou tarde e foi fazer alguma coisa, né? De repente você está no trabalho, alguém chega em cima da hora, todo esbaforido. Hoje eu acordei o despertador, não foi ele que me acordou, né? E a gente vai dizer, ela pode ter acordado tarde. Pode ser que ela não estava muito bem. Sabe aquele dia que você não quer encontrar ninguém pelo caminho? Aí você fala, meio-dia? Quem vai ao poço ao meio-dia? É esse horário que eu vou, não quero encontrar ninguém. Eu sei, nenhum de vocês nunca sai de casa desse jeito. Você sempre fala, quero tanto encontrar fulano. Né? É legal quando a gente vai, né? Quem tem ônibus do condomínio lá, chega e fala assim, hoje eu vou sentar, baixar a poltrona e vou dormir as 2 horas de trânsito. Quando chega... Senta do lado, oi, que bom, precisava falar com você, 2 horas de conversa. Não acontece isso? Né? Já acontece isso, né? Essa mulher, ela pode ter ido por causa simplesmente de querer ter um momento de solitude. Ela poderia sim, de fato, ser uma mulher não bem-vinda, pelo menos pela sua história. Mas a história dela não é de uma mulher que está vivendo uma vida de prostituição, como alguns falam. Até porque a Bíblia diz que ela já teve, Jesus, na conversa com ela, fala assim, chama teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. E ele diz para ela, revela a verdade. Claro,
Você já foi devidamente casada 5 vezes. Você já tem... E aí vem aquele monte de teorias, né? O pessoal diz que ela não casou com o que estava, né? Porque ele diz assim, esse que você está com você não é teu marido. Que ele ficou com medo, talvez os outros 5 morreram. Aí ele falou, eu vou casar não, com você eu fico, mas casar não caso não, que casar é uma sentença de morte, né? Ou pode ter sido a prática mais comum da época, ela ter sido rejeitada por 5 vezes. Então nós temos uma situação de uma mulher que está num horário incomum, à beira de um poço para buscar a água do dia, e ela encontra nesse poço o Senhor Jesus. E Jesus conta para ela a realidade dela. A realidade é que você é samaritana, e para o judeu, o samaritano é indesejável. Mas conversar com uma mulher samaritana era uma prova de ir ao lugar mais baixo possível da nossa capacidade. Porque tinha a relação que o homem não deve conversar com a mulher em um ambiente público, né, daquela forma, e samaritano é o povo que... Imagina a situação, aquela mulher vai ao poço, querendo, não entendemos o que está querendo, mas encontra um homem judeu, e esse homem puxa papo com ela. E ele fala com ela, você tem água para mim? É interessante o texto que ela vai imediatamente, pega a água, serve a ele, e ele não bebe essa água. Mas ele começa a conversar com ela porque ela se estranha. Como que você, sendo um homem judeu, puxa papo comigo que sou uma mulher samaritana? E ele vai conversando até que ao invés dele pedir a água, ele oferece. Ele fala assim, olha, se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, é uma água que mata a sede, né? Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E ela fala assim, eu quero. Eu quero por quê? Porque eu não quero ter sede? Não, eu quero porque eu não quero vir aqui nesse poço todas as vezes. Eu não quero essa rotina. E ele diz para ela, então, esse texto que foi, vai, chama o teu marido e vem. E ela revela o seu estado. Então, o que nós temos a partir do versículo 19, que é o texto básico que nós vamos começar? Nós temos uma mulher sofrida pelas rotinas da vida, que está encontrando um homem que lhe dá atenção, e não um homem qualquer, um homem do povo que é considerado, ou que lhes considera inimigos. Ou seja, ela está tendo algo que provavelmente não tem nem em Samaria. É o que Jesus lhe oferece. E quando Jesus abre a mente dela e diz, eu conheço a sua realidade, ela começa com uma constatação. É a primeira atitude daquela mulher quando Jesus fala, 5 maridos já tiveste e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Grava essa palavra, com verdade. Ou seja, você falou isso com a sinceridade e a profundidade do seu coração. Não foi algo que você falou por falar, foi algo que você falou por viver. E a constatação daquela mulher é, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E quando ela usa essa expressão, vejo que tu és profeta, ela revela uma busca verdadeira. Ela revela que ela está em busca de algo. Ela está sinceramente procurando algo para si. Só que quando ela fala vejo, ela demonstra que ela está buscando algo em sua própria vontade, no seu próprio coração. Ela está sendo sustentada pelos seus próprios interesses. Observa, Jesus diz para ela tudo e ela fala assim, eu vejo na minha constatação, na minha forma de ver, o Senhor é um profeta. Ela identifica Jesus como um profeta. E essa expressão profeta, ela é muito legal na Bíblia. Profeta não é aquela pessoa que vê o futuro. Muitas vezes hoje a gente ouve falar da palavra profeta, fala, vai dizer o que vai acontecer comigo. Esse termo, o termo mais correto na Bíblia para quem faz isso é vidente. E é claro que alguns profetas
tinham a capacidade da vidência dadas por Deus. Mas o ministério profético é baseado no ensino, na ministração da lei, da palavra. O papel do profeta é advertir, alertar, exortar o povo a seguir firme na palavra do Senhor. Ou seja, o papel do profeta é ensinar a verdade, é corrigir os desvios, é trazer para o caminho certo aqueles que começam a se desviar. Então, quando aquela mulher diz, vejo que tu és profeta, ela enche o seu coração de esperança, de que ele resolva uma dúvida que está dentro do seu coração. E qual é a dúvida que está dentro do seu coração? Ela vai mostrar. Vai mostrar. Aí. Qual é o lugar certo para adorar? Vós dizeis que é o Monte Sião. Vocês, judeus. Nossos pais adoravam nesse monte, Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, ela está tendo uma busca verdadeira, mas ela está instruída de duas religiosidades, de dois aspectos diferentes. A religião dos judeus dizia, em Jerusalém está o local da oração, Monte Sião, o templo de Jerusalém, o local que foi construído por Salomão, destruído e depois restaurado nos tempos já de Neemias e depois pelos próprios romanos. Esse é o local aonde se deve adorar. Mas para o samaritano o lugar é Gerizim, e essa história ela vem desde a divisão do povo de Israel. Quando tentou se separar a adoração em Jerusalém e a adoração no reino chamado Reino do Norte, que acaba sendo levado para a cidade de Samaria. Essa cidade, quando ela foi dominada pelos assírios, ela foi despovoada por todos os judeus. E eles trouxeram habitantes de diversas outras nações e colocaram esses habitantes nessa cidade. E ali eles começaram a adorar os deuses das terras deles. Só que começou a ter pragas. Começou a haver muita maldição, dizendo assim, leões apareciam, né? E eles achavam que é porque estavam adorando o Deus errado. Então o que eles fizeram? Contrataram levitas. Contrataram pessoas que eram da tribo separada para ensinar a religiosidade daquele povo, para que pudesse ensiná-los como adorar o Deus da terra. Então eram gentios, estrangeiros de diversas nações que vieram para Samaria e resolveram adorar ao Deus de Israel, mas sendo ensinados por sacerdotes, levitas, contratados, não para levar o povo para a verdadeira religião, mas para ensinar uma forma deles ficarem presos àquela terra. Dali eles começaram a ensinar a lei sob uma ótica que desviava eles de Jerusalém e levava-os a uma outra religiosidade. O evangelho samaritano não tinha o foco em Jerusalém, tinha o foco em Samaria. O monte sagrado para eles era Gerizim. A adoração para eles era totalmente invertida de qualquer busca da revelação bíblica, mas eles seguiam o Pentateuco, com revelações e interpretações diferentes. Veja, a gente já pode tirar uma primeira lição preciosa para nós aqui. Nem todo que usa a palavra de Deus prega a palavra de Deus. Tomem cuidado. Tem uma pessoa que tentou pregar para outra um evangelho mentiroso e falou só a verdade. O nome desse pregador é Satanás. E o nome da pessoa que estava sendo evangelizada é Jesus. Legal, né? Ele por 3 vezes falou a verdade em um foco diferente para tentar Jesus, para desviá-lo do seu propósito, para desviá-lo da verdade. E nesse momento essa mulher está na dúvida de qual dos dois é a verdade. Qual dos dois é o verdadeiro evangelho? O evangelho que se localiza no Monte Gerizim ou o evangelho que se localiza no Monte Sião? Inverti aqui, né? Gerizim, Sião.
é uma busca verdadeira, mas que está dividida entre dois caminhos. Entre dois caminhos. A resposta de Jesus deve ter causado deve ter deixado ela muito intrigada. Olha o que Jesus responde. Mulher, podes crer-me. Jesus já usava as gírias de hoje, né? Pode crer. Que a hora vem, quando nem neste monte, vocês lembram do monte, né? Não precisa voltar não. Nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus tira o foco do lugar. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Nem no caminho apontado para vocês, nem no caminho apontado pelos judeus. E se você olhar, ela fala assim, nossos pais, não é isso que ela fala? Nossos pais afirmavam que é nesse monte, mas os judeus afirmam que é lá. A ideia é como se estivéssemos seguindo aquilo que foi ensinado pelos nossos pais. E Jesus olha para ela e diz, chegará o tempo em que adorareis o Pai. Não é aquilo que simplesmente passaram. Não é aquela tradição que foi colocada para nós. Não adianta dizer, estou apenas seguindo, porque papai falou isso, vovô falou isso. Já ouviram falar do crente Gabriela, né? Nada, viu, Gabis, por favor. É daquela Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Eu estou falando da Gabriela do Jorge Amado, né? Aquela música, né, Gabi? Nossa Gabi é uma bênção, nossas Gabis, né? Mas o que ele está colocando ali, o que ele está colocando aqui é que não adianta a gente dizer que a minha herança, tradição, vai trazer qualquer acréscimo, vai me mostrar um caminho de salvação. Na verdade, ela está buscando em cima de coisas que foram ensinadas pelos pais, em cima de coisas que foram ensinadas ao longo da história por líderes, mas ela não consegue observar que aquele que deve ser adorado, ele não está apenas no monte. Aliás, o monte pode até ser um local, como para nós é a Avenida das Américas 10.300, um local. Mas o Pai é muito além do local onde nós estamos. Os samaritanos têm um ensino que foi passado pelos seus antepassados, enquanto os judeus têm a revelação que lhe fora passada pelo próprio Deus. E é nesse ponto que ele faz a diferença. O que vocês estão aprendendo é algo que foi baseado no que nos foi revelado, mas está afastando vocês do Pai. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que os próprios judeus, que foram o receptáculo da revelação de Deus, tendo a lei nas suas mãos, eles também estão no lugar errado, quando observam apenas um monte para adorar. O Pai está acima do que os pais ensinam. O Pai é aquele a quem nós procuramos. Não são as nossas tradições. Ambos estão procurando um lugar, mas estão deixando de adorar aquele que deve ser adorado. Vamos fazer uma pausa. Nos Salmos tem uns, não sei se você já viu lá, tem uns Salmos que ele está dizendo assim, o texto, de repente aparece uma palavrinha assim do lado, Selá. Já viram? Selá é para e medita. Não continua esse salmo não, reflita. Então vamos fazer um selá aqui, né? O que está falando para o meu coração? O que está te apegando na casa do Senhor? Qual é a dúvida que pode estar te levando a um poço ao meio-dia e olhando para uma pessoa que você vê e você acha que é profeta e você aproveita para fazer essa dúvida no coração, lançar essa dúvida no coração? Será que nós compreendemos que mais importante do que esse lugar agradável e confortável para adorarmos a Deus
é saber que, independente do lugar, Deus está presente. Será que nós compreendemos a diferença entre podermos vir no domingo, adorar o Senhor e depois ir para o shopping, poder... aí cada um gosta do seu prato preferido, né? E depois descansar. E a gente entende que Deus está sendo adorado, mas existem pessoas hoje que estão mundo afora se escondendo para poder adorar a um Deus e não sabem nem se vão comer no dia, mas estão adorando o mesmo Pai que a gente. Não é o local. Jesus então vai trazer para ela uma explicação preciosa, uma explicação muito importante. Versículo 23, ele vai dizer assim: mas vem a hora... Vamos repetir essa outra parte? Vem a hora e... Mais uma vez. Vem a hora em que os verdadeiros adoradores... Porque são estes... Bom, se eu estivesse ali conversando com Jesus e ele falasse assim para mim, né? A gente sempre tenta se colocar, mas a gente sempre já tem o conhecimento prévio, claro, a gente iria do foco certo, né? É claro. Mas veja bem, quando ele falou assim, vem a hora e já chegou, eu acho que ele disse, chegou? Sério? E ele fala, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros observem que a palavra que ele tinha dito para aquela mulher, quando afirmou que 5 maridos já tivestes e esse que está não é seu, ele falou, isso disseste com verdade. E agora ele expressa a mesma palavra para dizer, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha como a palavra verdade se repete nesse texto. Quando formos para João, um pouco mais à frente, ele vai dizer para Tomé, eu sou o caminho e a vida. Jesus está se expressando, está abrindo o coração para aquela mulher e dizendo a respeito de si mesmo. Por isso, quando fala, vem a hora e já chegou, é porque a verdade está diante dela. E a verdade é expressa nessa frase, Deus é espírito. Se Deus é espírito, nenhum lugar fixo, físico ou imagem representativa podem ocupar o lugar do Pai. Se Deus é espírito, Ele está em todo lugar. Ele é o foco central de tudo que fazemos. Se Deus é espírito, Ele é o Senhor que adoramos durante o culto. O culto ocorre quando cantamos, quando oramos, quando louvamos. Mas o culto ocorre quando trabalhamos. O Rev J.R. usa a expressão entre cultos. A nossa adoração entre cultos. Quando a gente sai daqui e vai adorar ao Senhor até voltar. Aqui é um ponto fixo, um ponto, pequeno ponto, de uma adoração que deve existir em todos os momentos. Isso deve me fazer lembrar que quando eu acordo, eu adoro ao Senhor. Quando eu vou dormir, eu adoro ao Senhor. Dormindo eu adoro o Senhor. Ele está ali, recebendo adoração. Como é que tem sido a nossa vida entre cultos, como adoradores? Como é que tem sido o meu comportamento? No trabalho, em casa? Nenhum lugar físico ou imagem representativa pode ocupar o lugar do Pai, porque o Pai está em todos os lugares. A segunda afirmação dele é seus adoradores. E esses adoradores, ele já diz, são aqueles que são encontrados como verdadeiros pelo Pai. E o que é a verdade nesse texto? A verdade é que a mulher reconhece o seu estado. A verdade é ela dizer, eu estou em pecado. Palavra que hoje é difícil para ser falada por nós. A gente hoje... Alguns vão lembrar dessa frase muito bem. Não tem pecados, tem problemas. Faz parte dos nossos discipulados, né?
eu estou com um probleminha. Eu estou com uma dificuldade muito grande de manter minha vida em santidade com Deus. Minha mente que é pervertida, eu tenho um problema na minha mente. Não, você é pecador. E você gosta do pecado. Alguns usam o termo, você tem o pecadinho de estimação. Aquele que você peca, pede perdão e fala assim, ai Senhor, mas é que a carne é fraca. A carne é fraca. Os verdadeiros adoradores são aqueles que reconhecem isso. Mas ao invés de simplesmente reconhecerem e continuarem pecando, eles buscam o Senhor. E falam, Senhor, tira isso de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Como aquela mulher, olha só, eu não posso dizer que este é meu marido. Eu não sou casada. Possivelmente, por isso ela é discriminada. Por isso, os mais religiosos pesam a mão sobre aquela mulher. Como se não tivesse nenhum problema. E eu aprendi desde cedo que quando você aponta um dedo para o outro, tem 3 apontados para você. Então cuide mais da sua vida do que da vida dos outros. Mas quando você cuida da sua vida, você aponta para si mesmo, você consegue perceber que para ser verdadeiro diante de Deus, você tem que reconhecer suas falhas, seus erros, seus pecados. E são esses que são encontrados pelo Pai, como adoradores. Ele não está em busca de pessoas perfeitas, santas. Ele está em busca de pessoas que podem por Ele ser transformadas. Agora ele coloca o adorem, e o adorem é reconhecer o Pai como Deus e Senhor de suas vidas. Reconhecer como Deus é mais fácil do que reconhecer como Senhor. Porque todas as vezes que como Deus nós o adorarmos, nós estamos dispostos a fazer sacrifícios. Mas como Senhor, nós temos que estar dispostos a sermos obedientes. E nem sempre obedecer o que Deus manda é agradável. Ele mandou Jonas pregar em Nínive. Jonas não gostou. Ele mandou Moisés ir para o Egito. Moisés disse, manda qualquer um, menos eu. Ele mandou que Isaías andasse nu por 1 ano. Escondesse um pão na água e depois de 1 ano comesse o pão. Imagina! Isaías não gostou. Mas obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. E essa adoração que é encontrada naqueles que são vistos como verdadeiros, é uma adoração que reconhece o senhorio de Jesus, o senhorio de Deus. Por isso é em espírito e em verdade, porque é como filhos que se alegram em ser da família do Pai, que se orgulham no coração de poder dizer, Deus é meu Pai. Não é apenas aquele onde eu vou e adoro. Não é apenas aquele monte onde eu cumpro obrigação. Não é apenas um local, um endereço fixo em que eu compareço dominicalmente para dizer, Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade fica em falha, né? Aquela mulher, ela recebe agora o confronto entre a expectativa e a realidade. Diante daquela revelação preciosa que ela teve, ela olha para o Senhor e diz assim, eu sei. Veja, ele tinha dito, vem a hora e já chegou. Olha o que ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Gente, o Messias é aquele que é anunciado pelos judeus, não é anunciado pelos samaritanos, entenderam? Apesar dela estar em Samaria,
Ela conhece tudo da religião, daquilo que é falado lá entre os judeus. Ela está dividida nesses dois mundos, mas ela sabe e quer a revelação daquele que há de trazer a verdade para o seu coração. Eu sei que há de vir o Messias e sei que quando ele vier, o chamado Cristo, a palavra Messias, e a palavra Cristo é a mesma palavra. Messias é ungido em hebraico, Cristo é ungido em grego. Ou seja, ela coloca nas duas traduções, nas duas línguas da época, tanto na língua falada por eles, como na língua mais comum. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Eu estou pronta para obedecer, quando eu entender que o Messias, o Cristo, o meu Senhor, o meu Deus, ele se manifestar. E Jesus olha para ela e diz: eu o sou. Eu que falo contigo. Qual foi a última vez que você teve uma experiência tão poderosa com Deus, a ponto de entender que Ele está ali falando com você? Essa é a última coisa que essa mulher ouve de Jesus, naquele momento. Coração inflamado, aquecido, ela encontra a resposta a todas as suas indagações. E a resposta às indagações não faziam parte daquele compêndio intelectual que traria: isso é certo, isso é errado, isso é racional, isso não é, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu creio, isso eu não creio. A resposta é: Ele está aqui, na minha frente. É uma constatação, como foi daquele ladrão na cruz, que após algumas horas, simplesmente naquele cenário ao lado de Jesus, olha para o outro e diz: ele não merece estar aqui, nós merecemos. Da mesma forma, ele abre o seu coração e demonstra o pecado que está em si. Ele reconhece a sua miséria e a necessidade de um Salvador. E olha para Jesus agora e diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele sabe que está diante da resposta para tudo que ele procura. Não é aquele que preenche o seu vazio. É aquele que demonstra que ele é vazio. E continuará vazio se ele não estiver em toda a sua vida. Aquela mulher sente-se preenchida da presença do Senhor. Ela tem a resposta de tudo que procura. Aquilo que ela queria de um profeta, ela agora percebe que tem dentro do seu coração. Ela pode adorar agora em espírito e em verdade. E o que ela faz? Bom, o texto ele termina mostrando 3 atitudes diferentes. No versículo 27, aquela mulher, o texto diz que ela deixou o cântaro, vou passar mais à frente, e foi para a cidade. Depois que ela viu quem era Jesus, ela até esqueceu, parece que respondeu todas as perguntas, ela foi embora, largou o cântaro, largou tudo. Mas os discípulos chegaram e olha o texto dizendo: se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com elas? Essa expressão, que perguntas, deu a ideia clara de que eles chegaram no momento em que Jesus estava falando. A ideia ali é: Senhor, o que é isso? Por que o Senhor está conversando com essa mulher? Todos pensaram. Ninguém falou. Afinal de contas, quem estava ali era Jesus. E o medo de receber né? Agora, a outra pergunta é: por que falas com ela? Que razão? O que faz o Senhor? Perdão, a ideia deles é se rebaixar esse nível. Qual é a necessidade que o Senhor tem, que ela pode suprir e nós não podemos? Eles têm surpresa. Eles têm surpresa.
Eu acredito que isso não demonstra que os discípulos eram falhos, ao contrário, mostra que eles eram verdadeiros. Eles não eram mais santos que aquela mulher. Eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. As coisas chegavam na cabeça da mesma forma. Semana eu recebi um meme muito legal, né? Sempre tem uns, né? Eu falo que a gente recebe um bom e depois a gente resolve passar e um monte para estragar o que a gente recebe, né? Mas mostrou os dois discípulos, né? João e Tiago, chegando para Jesus e falando assim: Senhor, olha, nós falamos lá dos samaritanos a respeito do Senhor e ninguém quer receber, ninguém quer falar com o Senhor, estão totalmente fechados contra receber o Senhor. Ele falou assim: sério? O senhor quer que a gente ore por eles? Aí Jesus fala assim: orar como? Aí aparece a carinha deles assim, né? E no fundo, trovões, relâmpagos e terremoto, aquela tragédia para tudo quanto é lugar. Às vezes a gente fala, vou orar, e é isso que a gente quer, né? Orar pedindo tudo de ruim para o mundo. Isso passa pelo seu coração? Não, porque nós somos... Todo mundo lembrou do Rev JR. Verdade, nós não passamos por isso. Agora, quando a gente vai olhar para a profundidade do nosso coração, fala, pode até não passar, mas o Espírito Santo apanha muito, bate muito na gente, para isso não acontecer. Os discípulos também estavam sendo verdadeiros, quando eles ficaram surpresos de ver o que Deus fez na vida naquela situação. Eles ficaram surpresos. Para e analisa a sua vida se nunca você ficou surpreso de ver alguém se entregando a Jesus. Conhece fulano de tal, se converteu. O quê? Fulano? Sugiro que vejam o filme Eu Só Posso Imaginar. Aí, homens, de novo, viu, falando desse filme. A segunda atitude na cena é da mulher. Quando a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade. Quando ela viu que ali estava o Cristo, o Messias, tudo se tornou secundário. Ela foi ao meio-dia buscar água, já estava atrasada, agora ela não quer mais água. E Jesus tinha falado com ela que quem encontra ele tem água a jorrar. E ela, com água a jorrar, foi para o lugar que sempre vai buscar água. E ela sai para falar com as mulheres e com os homens da cidade e divulgar o que Jesus fez na minha vida. E o texto fala daqueles homens. Veja, a palavra da mulher no versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A autoridade que podia, na cidade, declarar se é ou não é, era a autoridade daqueles homens. Ela se submete, vai e fala, mas ela não fala será porventura. O texto diz assim, tudo que vocês estão procurando, escutem esse homem. E vocês vão ter outra visão. E quanto aos homens, eles saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, eles foram procurar avaliar se era de fato a verdade. Mas o que chama atenção é o que está a partir do versículo 39. Porque o versículo 39 vai mostrar os dois impactos verdadeiros na vida daquela cidade. Versículo 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, olha a expressão, creram nele por causa do testemunho da mulher. Então você vai ver o primeiro impacto transformador de Jesus na vida daquela cidade. O testemunho daquela mulher, aquilo que ela falou, a conversa que ela teve, o que ela entendeu de Jesus. E muitas vezes é assim que a gente conheceu Jesus pela primeira vez, não é? Alguém chegou para nós e disse, ele transformou a minha vida. Não existe barreira que nos impeça de ver Jesus quando do outro lado é uma pessoa que foi transformada e fala do que Jesus fez na sua vida. Pelo testemunho dela, eles creram em Jesus.
Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Esses mesmos que antes haviam dito que não queriam receber Jesus. Agora, eles imploram para que Jesus permaneça com eles. Mas o texto continua, porque o versículo 41 diz que muitos outros creram nele por causa da sua palavra, do que Jesus falou, do que Jesus anunciou. E estes diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Agora não é mais um testemunho que me faz conhecer Jesus e querer Ele na minha vida. Agora é a palavra de Jesus que entrou na minha vida e não vai sair nunca mais. É a palavra que transformou minha vida, é a palavra que impactou o meu coração. Grava essa frase. O testemunho de uma vida é capaz de levar outros a crerem em Jesus e a desejarem a presença dele. Você pode ser essa pessoa que dá o testemunho, ou você pode ser a pessoa que está aqui pelo testemunho de alguém. Você pode ser essa pessoa que, quando sai e fala de Jesus, causa impacto na vida de todo mundo, ou talvez você recebeu um impacto tão poderoso da vida de alguém que você disse: eu quero me aproximar de Jesus. Mas a palavra de Jesus é capaz de nos transformar em verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Como aqueles homens diziam: já não é mais porque você falou para mim, é porque Ele está aqui, dentro do meu coração. Já não é mais porque nossos pais falavam que é naquele monte, é porque eu conheci o Pai. Não é mais porque a minha religiosidade me faz ter certeza de que eu sou uma pessoa top. Afinal de contas, todo domingo alguém me vê na igreja e sabe que eu estou adorando. É porque a igreja é o lugar que eu venho dizer o quanto amo Jesus e os meus irmãos. Mas o Pai está comigo no trabalho. O Pai está comigo quando eu estou sozinho. O Pai está comigo quando eu peco. Quando outros pegam em pedras para tirar em mim, Ele diz: vai, não peques mais. Quando todos olham para mim e me acham um bandido para quem não tem chance, mais esperança, Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a esperança acaba, Ele me levanta. Como levantou o filho daquela mulher da cidade de Naim, que estava morto. O Pai procura adoradores. Não adoradores que se orgulham do que oferecem para Ele, mas adoradores que dizem: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Nada, nada. Mas eu sei que Tu és o Cristo. E como disse os seus discípulos, só Tu tens as palavras de vida. Só Tu tens as palavras de vida. Esse texto nos desafia a pensar se nós estamos sendo encontrados diante de Deus. Deus é Espírito, Jesus disse. E o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Do jeito que somos, em todo tempo, em todo lugar. Vamos orar. Esse é o momento para a gente refletir como está a nossa vida com Deus. Como é que está a nossa vida de adoração?
E se porventura temos tido dificuldade de desvincular ou de vincular aquilo que fazemos aqui no templo e lá fora, e eu sei que essa dificuldade está em todos nós. Não pense que pastor é ileso a isso, às vezes o pastor é mais tentado. Eu quero te convidar a orarmos juntos, para pedir que Deus nos dê um coração cheio da presença do Senhor. Se você quer colocar sua vida diante de Deus, pedir a Deus para te dar forças para sair daqui e continuar sendo o mesmo, buscando ao Senhor de coração. Vamos orar juntos, vem aqui à frente, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos colocar nossa vida diante de Deus, vamos dizer: Deus, eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida. Sai do seu lugar, vem à frente, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Como é bom declarar, ó Deus, que Tu és a fonte de vida, que Tu és o Messias, que Tu alcançaste-me, que Tu vieste ao meu coração, te apresentaste, dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Como é bom, Deus, saber que sim, o testemunho de muitas pessoas impactou a nossa vida, mas a Tua palavra transformou o nosso ser. Nós sabemos, ó Pai, que os verdadeiros adoradores não são aqueles que vivem uma vida de perfeição, que atendem às religiosidades que se encontram no topo dos montes, seja Gerizim ou Sião. O verdadeiro adorador é aquele que vai à casa do Pai, que conversa com o Pai, que não tem que esconder as suas fraquezas, mas sabe que o Pai há de lhe corrigir nas suas falhas, aperfeiçoar a sua vida dia a dia. O verdadeiro adorador é aquele que em espírito e em verdade sabe que já não pertence mais ao inferno, porque foi comprado pelo sangue que nos direciona ao céu. Pai, nós queremos ser encontrados como verdadeiros adoradores, sermos encontrados quando o júbilo é tão grandioso que a nossa alma está em festa, mas sermos encontrados quando o luto bate à porta, quando a dor insiste em não ser remediada. Queremos ser, ó Deus, aqueles adoradores que, independente, ó Deus, da circunstância, cantam louvores, exaltam o Teu nome e sabem, ó Deus, que podem permanecer debaixo do Teu cuidado como servo obediente, porque Tu és o Pai que nos ama e cuida de nós. Ó Pai, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos traz orgulho da nossa própria religiosidade.
e faze-nos, ó Deus, olhar apenas para o Senhor e adorá-lo em todos os momentos da nossa vida. Não queremos ser fortes, aceitamos e queremos ser fracos, porque a nossa força está no Senhor. Tu és a nossa fortaleza, em Ti estamos seguros e a Ti oferecemos toda a nossa adoração no nome do Senhor Jesus. Amém.